De volta na programação do MC News ao vivo, 11 horas e 5 minutos. Chamar William Castro Alves, estrategista-chefe da Avenue, aqui conosco todas as sextas-feiras. Muito bom dia, Will. Bem-vindo mais uma vez aqui à nossa programação. Tudo em ordem? Fala, Felipe. Bom dia. Tudo em ordem, sim? Consegue me ouvir? Sim, te ouço muito bem. Ô Will, semana importante, né? A gente teve muitas movimentações no mercado, no cenário econômico também americano, divulgação de dados inflacionários mais comportados, trouxeram expectativa aí para o mercado, embora alguns dirigentes do Fed seguem batendo naquela tecla que tá bom, mas tem que ver mais evolução, tem que esperar mais dados para poder fazer qualquer tipo de sinalização. Nesse contexto macro, eu queria entender um pouco da sua visão, como que você viu aí, como que você encarou esses recentes dados, a recente decisão do Federal Reserve também de manter os juros e, obviamente, né, toda essa expectativa, toda essa movimentação que a gente viu nos mercados. Pois é, Felipe, para quem não acompanha tanto o mercado americano, né, deveria, porque acaba influenciando muito o mundo inteiro, né? Essa semana, especialmente na quarta-feira, a gente teve dois indicadores que foram extremamente relevantes. Primeiro foi o indicador de inflação ao consumidor americano, que mostrou uma trajetória benigna, depois de 3 meses surpreendendo para cima, janeiro, fevereiro e março. Abril havia surpreendido para baixo, e agora em maio, novamente surpreendendo também para baixo, o que foi visto como muito positivo pelo mercado. Afinal de contas, se a inflação, de fato, estiver cedendo, abre-se espaço para cortes de juros. Isso aconteceu na quarta-feira de manhã, gerou um certo otimismo no mercado, ativos de renda variável performando bem, mas no mesmo dia, a gente teve a reunião do Comitê de Política Monetária, o anúncio, né, da decisão, do Comitê de Política Monetária, dizendo que os juros iam ficar inalterados nos Estados Unidos, totalmente esperado, nada de novidade ali. Mas eu diria que se a gente olhasse para as outras reuniões e não tivesse tido o dado do CPI de manhã, esse teria sido o comentário ou a interpretação do mercado teria sido a mais hawkish das últimas reuniões, ou seja, de que o Banco Central americano continua preocupado com a inflação, que ele vai buscar lutar contra, que ainda tem que ver nova evolução. Houve uma mudança nas projeções de juros para 2024, basicamente reduziu as projeções de cortes de juros em 2024. Então eu diria que assim, foi uma decisão de juros bem contundente comparativamente em relação às últimas reuniões, não pela decisão em si, mas muito mais pelas projeções econômicas que o Fed trouxe. Só que ele veio num dia onde o CPI já tinha vindo benigno e isso acabou acalmando um pouco o mercado. O que eu estou querendo dizer é que talvez se a gente não tivesse tido esse CPI e tivesse sido somente a reunião do Fed, a decisão, enfim, e essas projeções, talvez o mercado teria sentido mais. Muito bom. Will, vou trazer o Marco Saravalli junto aqui na nossa conversa para a gente continuar esse debate, essa discussão. Saravalli, fique à vontade. Bom dia, Will, tudo bom? Grande Saravalli, fazia tempo que a gente se falava, hein? Então, a gente o Will, ele é assim, começa a piorar as coisas no Brasil, ele não fala mais com a gente, né? Só quer saber de falar tá de doido, que isso? notícia boa. Tá sempre aqui, toda sexta. Jamais. Will, justamente essa provocação, a gente está precisando de boas notícias, né? E aí eu pensei, se a gente não tem boa notícia que possa nos ajudar aqui dentro, né? Talvez lá fora nos ajude em algum momento. E aí, quando a gente olha para a curva de 10 anos, né, do título americano, a gente teve uma boa sinalização e longe da máxima aí de 52 semanas, né? Como você está comentando, o CPI melhor que o esperado, o PPI também, né? Será que o Brasil vai ser beneficiado aí por conta de um cenário americano um pouco melhor, olhando para a curva de juros, talvez até dólar, né? Assim, batemos uma máxima, será que realmente é a máxima, Felipe, desse 5,40 aí que a gente está vivendo, né? Daqui para baixo a gente pode ter alguma queda, né? O que você poderia trazer de notícia boa em contaminar aqui o Brasil em termos de
de custo de capital mesmo, né? Acho que dentro das notícias que a gente viu durante essa semana. Não, sem dúvida, assim, o cenário aqui nos Estados Unidos, eu diria que ele está, de certa forma, está ajudando, né? Você viu, ativos de risco estão nas máximas históricas, né? E o real, que é um ativo de risco, ele devia estar performando bem. O que isso quer dizer? Quer dizer que se a gente não tivesse alguns problemas internos, facilmente a gente estaria vendo o real aí abaixo de 5, tá? Por quê? Porque, de novo, você tem S&P na máxima, você tem índice de volatilidade baixo, você tem a curva de juros agora, finalmente, parece que dá sinais mais fortes de que pode ceder. A inflação ela veio cedendo em abril, em maio, então você teve ali um certo descompasso nos primeiros 3 meses do ano, mas os indicadores da economia americana mostram alguma desaceleração na margem. A economia americana ainda continua crescendo, né? Não quer dizer que parou de crescer, mas começa a desacelerar. E aí, lembrando daquela teoria do dollar smile, né, que parece uma brincadeira, mas é verdade, né? Ou seja, quando... por que do smile, né? Pensa na foto do sorriso aquele, né? Ou seja, quando a economia vai muito mal, você tem uma paura, você tem uma grave e grande crise, o mundo corre para dólar e o dólar se valoriza, né? Quando a economia americana vai muito bem, cresce mais do que a média também, o dinheiro migra para cá e o dólar se valoriza. Tá, então quando que o dólar não se valoriza? É quando a economia americana começa a desacelerar, cresce menos do que a média, e aí abre esse espaço eventualmente para os investidores buscarem outras alternativas, e o real acaba sendo, ou o Brasil acaba sendo uma dessas alternativas. Isso é olhando para fora. Então, olhando para fora, eu diria que sim, você teve aí alguns avanços positivos. Como eu falei, a inflação ao consumidor vem mais baixa, esse comentário da inflação ao produtor, bem lembrado, também saiu a semana na quinta-feira, surpreendeu para baixo a inflação ao produtor americano, isso tende a ser repercutido também na inflação ao consumidor. Então, do lado da inflação, você começa a ter começa a desafogar um pouco. O Fed tá no lugar dele, fez o trabalho dele, né, de basicamente dizer o seguinte: olha, enquanto a inflação não der sinais, eu não vou cortar juros. Mas ele ainda aponta para um corte esse ano. E se você olhar, ele mudou a projeção, de fato, ele reduziu o número de cortes para esse ano, mas aumentou para 2025. Então, no frigir dos ovos, assim, olhando para o final de 2025, o target da taxa de juros americana não mudou. Basicamente, só o que ele mudou foi o seguinte: olha, a inflação tem que continuar dando esses sinais para daí sim eu cortar. E a questão é que você tem algum tempo ainda até a reunião de setembro, que é onde hoje o mercado coloca ou concentra suas apostas de corte de juros. Tem tempo, né? Você tem o dado de inflação de junho para sair, o dado de inflação de julho, o dado de inflação de agosto. Então, você tem mais 3 meses de dados de inflação. E caso venham positivos, né, abre esse espaço para cortar juros. E aí sim, se você tem esse cenário de uma inflação cedendo, juros sendo cortados aqui nos Estados Unidos, em tese, essa é uma boa notícia para o Brasil. Agora, obviamente que a gente também tem os nossos problemas internos. Will, a gente nas últimas semanas estava até conversando, né, sobre os títulos, sobre o mercado americano estar num ambiente mais atrativo até mesmo que o Brasil. A gente falou daquela diferença do IPCA mais 6, né, inflação mais 6, com dólar mais 6, que muitas oportunidades se abrem. Nesse contexto, inclusive, que o dólar, nesse ano, se valorizando mais de 8%, e a gente vendo uma migração, uma saída de recursos estrangeiros aqui do Brasil, não só, né, dos próprios investidores estrangeiros, mas também a gente vê a saída de recursos dos próprios brasileiros para cenário internacional, a gente pode pensar que esse ambiente pode ficar ainda mais atrativo, ou continuar trazendo, ou continuar atraindo o investidor brasileiro, nesse contexto que a Bolsa Brasileira já está perdendo atratividade, não só por conta do cenário externo, mas também por conta desse cenário doméstico. Os ativos daí ficam mais atraentes aos olhos dos brasileiros? O que acontece, Felipe, que a gente sempre tenta bater na tecla de que não deveria importar tanto assim, o cenário, você deve sempre ter uma parcela fora, exatamente para evitar essa questão de risco Brasil, que você nunca sabe quanto acontece. Tá? A gente pode aqui falar e eventualmente até criticar o governo atual, e eu acho que muita gente tem criticado, mas a verdade é que o risco Brasil ele não se restringe ao governo A ou B. Né? Tem alguns exemplos que às vezes não tem nada a ver com os governos
ou não diretamente ligados ao governo A ou B. Citar o risco do apagão em 2001, citar o risco a questão da greve dos caminhoneiros em 2018. Aí você tem crise na Rússia, crise no México, crise na Argentina, isso acaba batendo no Brasil também. Quando você tem uma grande crise global também, o risco do Brasil ele se sente na pele, né? Então, por isso que a gente bate muito assim na necessidade, né, do brasileiro em ter recursos fora, tá? Especialmente agora, nesse momento, de fato, você tem uma atratividade diferente, que é taxas de juros na renda fixa que você não vê há muito tempo, há décadas. A gente já fala isso algumas vezes aqui. Então, você consegue contratualizar retornos que você não conseguia no passado. 4, 5, 6, 7%, obviamente que dependendo do risco que você quer tomar. Mas da mesma forma que você toma risco no Brasil, e um ponto que eu vou trazer na minha coluna na semana que vem é que, para a gente pensar, né, toda vez que você compra qualquer investimento no Brasil, toda vez que você faz qualquer investimento no Brasil, uma debênture, um CDI, uma LCI, LCA, IPCA+, Bolsa, não interessa. Qualquer investimento que você faz no Brasil, você está tomando duas decisões. Uma é a decisão de apostar no real, na moeda real, e outra é a decisão do investimento. Você está fazendo esse investimento em real. Você poderia apostar no dólar e fazer um investimento aqui nos Estados Unidos também. Então, toda vez que você faz qualquer investimento no Brasil, você está apostando, né, no Brasil, você está apostando no real, você está comprando real. Essa aqui é a verdade. A gente não sente porque a gente já está meio comprado em real, né? Mas você poderia comprar dólar. E eu escrevi nessa semana, agora na coluna que foi no ar na segunda-feira, para mostrar que, por mais incrível que pareça, ou por mais estranho que isso possa soar, que o preço do dólar não importa. E quando você pega isso a médio e longo prazo, tão ou mais importante do que o preço que você pagou no dólar é o que você fez com os dólares, uma vez que você comprou eles. A gente fala muito em investir não em dólar especificamente, né? Não só comprar dólar e ficar sentado em cima de dólar, mas você comprar dólar e investir em alguma coisa, tá? Por isso dólar mais alguma coisa, tá? E os exemplos que eu usei, né? Poxa, se você comprou o dólar na máxima, pagou 5,97 no dólar, né? Pegou o dólar mais caro da história e você investiu em ações da Microsoft, né? Porque esse dólar mais caro aconteceu lá em maio de 2020. Se você tivesse comprado Microsoft, você teria ganho assim, um valor muito maior, que mais do que compensou aquilo que você, em tese, perdeu no câmbio, entre aspas, né? E o contrário também. Se você comprou o melhor dólar dos últimos anos, aí 4,58, você foi lá, estava esperando e acertou na mosca, 4,58, e investiu também na Microsoft, ou ainda, eu usei outro exemplo, tá? Usei o exemplo do S&P também. Se você acertou na mosca no dólar, o teu retorno, ele ainda assim foi pior do que aquele cara que pagou o dólar mais caro da história. Por quê? Porque mais importante do que a cotação do dólar é o que você faz com o dólar uma vez que você comprou ele. Ô Will, aproveitando, eu falo que é o momento consultoria aqui, ô Felipe. A gente teve recentemente a condenação, né, pelo menos esse é o entendimento, primeiro momento do ex-presidente Trump. A gente teve a condenação do filho do Biden, né? E aí justamente entender o que de fato... E a gente, assim, olhando como brasileiro, como você estava falando, a gente vê o Nasdaq, outros índices batendo recordes, outras ações batendo recordes. Como é que você vê essa associação, pelo menos no ano eleitoral, um investidor brasileiro muito ansioso? Pô, mas quem que leva? O que muda, né? Como é que devem ficar o comportamento? Como é que fica essa associação? Parece que, olhando de fora, né, as ações olham muito para os fundamentos, para as expectativas e talvez tenham, pelo menos no curto prazo, essa menor dependência de política. Como é que você vê daqui até o final do ano? Como é que isso mudou a sua visão depois dessa condenação, né, dessas condenações? Como é que está a percepção do investidor? Ou segue o jogo olhando para o fundamento, para as empresas, para a tecnologia, enfim, como é que é esse recado que você passaria para quem está olhando para o investimento, né, internacional, americano, mas também preocupado com eleições dos Estados Unidos, aí nos Estados Unidos esse ano? Claro, eu acho que é normal, né? O brasileiro, ele viveu na pele, né, momentos de eleições e a volatilidade que isso gera nos investimentos, seja na curva de juros, seja na Bolsa Brasileira. Aqui nos Estados Unidos não é diferente no sentido de que você tem alguma volatilidade e o impacto de eleições no mercado acionário, especialmente, é de um aumento da volatilidade, especialmente ali concentrado
nos meses mais próximos da eleição. Então, setembro e outubro. A eleição é dia 5 de novembro, tá? Então, setembro e outubro, você pode esperar alguma volatilidade, né? Alguma declaração que acaba mexendo, uma mudança. Ainda aqui nos Estados Unidos mesmo se fala, se questiona, poxa, será que o Biden realmente vai conseguir ser candidato, né? A situação física dele gera alguns receios. Será que o Trump vai conseguir se desvencilhar de todas essas condenações, ser candidato? Ainda tem muita incerteza, de fato. E essa é uma eleição que está sendo bem diferente, né? E ruim até nesse sentido, obviamente, porque incerteza o mercado não gosta muito, né? Agora, por outro lado, quando você pega na história, você vê que a eleição aqui nos Estados Unidos ela influencia muito pouco em termos de performance, né, da bolsa. Você não consegue ter uma correlação de ano eleitoral é ano ruim para a bolsa. Não existe isso. Você não consegue ter uma correlação de presidente republicano, a bolsa sobe, democrata, a bolsa cai. Não tem nada disso. Essa que é a verdade. Para falar a verdade, quando você pega sazonalmente, os anos de midterms elections, que não é agora, né, já aconteceu as eleições locais, que são os anos que, historicamente, o S&P mostrou uma performance pior, tá? Mas não tem nada a ver com a eleição. Então, não influencia. Eu sempre costumo dizer assim, a Coca-Cola paga dividendos e vem aumentando seus dividendos há mais de 30 anos nos diferentes presidentes. E deve continuar isso, seja com Biden ou com Trump. Tá? Não é isso que vai impactar o dia a dia da Coca-Cola. Então, assim, o impacto ele é bem menor. Até porque, vale lembrar, né, que aqui nos Estados Unidos você tem estados que são unidos, né, que têm as suas próprias constituições, suas próprias regras, seus próprios esquemas tributários, níveis de taxação e por aí vai. Pega lá o exemplo do Texas, que tem o seu... tem o exército próprio do Texas, que agora estão falando em criar uma nova bolsa lá. Pega o exemplo do Alasca, que na Constituição do Alasca fala que, independentemente do que for decidido em Washington ou, né, na esfera federal, o porte de arma vai continuar sendo legal no Alasca até que o Alasca defina que não vai ser mais. Então, algumas coisas assim, né, que são diferentes, né, da realidade brasileira. Então, obviamente que a eleição, como eu falei, deve gerar volatilidade, é uma eleição com muita incerteza envolvida, mas eu diria que essa até agora não apareceu no mercado e tradicionalmente, historicamente, tende a aparecer ali mais por setembro e outubro.